Salve, salve, salve todos, mais uma vez aqui estamos, levando informações conforme nossa compreensão, através do estudo do maior conhecimento de toda a nossa história existencial aqui na Terra, que é a cultura racional, a cultura do terceiro milênio, o conhecimento trazido por um habitante de um mundo superior que se identificou para nós como racional superior. Por que racional superior? Porque é um ser superior da nossa origem, um supremo raciocínio do universo que na sua autoridade máxima aqui chegou materializando-se na máquina do raciocínio de um habitante deste mundo, passando como um vivente como nós, diferente, que não era terreno e sim um ser que veio diretamente da nossa origem e vestiu um corpo de matéria, e a sua essência materializou-se na personalidade desse corpo de matéria, desse instrumento de luz, de inteligência divina, que aqui na Terra chegou no dia 30 de dezembro de 1903, cujos movimentos cósmicos anunciaram sua chegada com uma grande luz que resplandeceu exatamente no seu lar, no momento de sua chegada à Terra, materializando-se na máquina do raciocínio dessa criança que dava sua primeira respiração aqui nessa Terra, que chamou-se de Manuel Jacinto Coelho, esse menino luz, que uma grande luz em forma de uma estrela de 7 pontas, clareou toda a sua residência, iluminando ali na rua Barão de Iguatemi, no Matoso, Rio de Janeiro, precisamente a 1h30 do dia 30 de dezembro de 1903, anunciando um novo alvorecer na Terra, uma nova fase, uma nova era, a fase do terceiro milênio, que era a fase do desenvolvimento do raciocínio da humanidade. Por isso, este raciocínio superior teve a coragem de vestir um corpo de matéria, nascendo aqui no meio de nós e ficando esse dia 30 de dezembro de 1903 como o dia universal do nascimento do raciocínio na Terra, devido à humanidade ter alcançado o ponto máximo de honra na sua evolução, através das sucessivas mudanças de formações de vida que tivemos durante 21 eternidade, e chegando nesse campo material de nos tornarmos animais e evoluindo precisamente 18 eternidade, e nessa evolução nascendo do chão ao perdermos nosso corpo original de massa cósmica e vestindo um corpo artificial de matéria, de energia condensada, tornando-se um ser simbólico, e por isso esse símbolo é transitório, passageiro, por estar em trânsito nessas transformações de mudança, nesta natureza degenerativa, enfraquecida de energias, que é oriunda de uma fonte superior, a fonte racional, a energia racional, e que desta energia houve uma deformação, ou seja, ela tomou outras formações, deixando a sua substância una para tornar-se dual, e dessa dualidade gerando uma multiplicidade de vida, de seres, de corpos, e aqui sucessivamente sendo nós os pivôs causadores de toda essa transformação deformativa e degenerativa, por termos dado expansão à nossa vontade, ao nosso livre arbítrio, e assim sendo nos tornamos seres simbólicos. E assim sendo, este mundo de matéria é um mundo de símbolos, de formações diferentes, que vai sucessivamente se transformando no processo de mudança e evolução, para alcançar o seu estado natural de formação
original de energia cósmica racional eterna. E assim sendo, este ser, ao ver nosso amadurecimento, nossa, diria assim, evolução, devido a sucessivas mudanças naturais, de formações corpóreas diferentes, e que chegamos a alcançar o ponto máximo da evolução racional dessas transformações. A natureza assim preparou um ser para receber esta luz maior do universo, que é o supremo raciocínio do universo, que materializou-se na máquina do raciocínio dessa criança iluminada, que veio com a missão de nos esclarecer nossa origem, de nos provar e comprovar quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos, para onde vamos e como vamos. E assim, entramos nessa roda, nesse zodíaco, onde cada um pertence dentro desse ciclo, diria assim, transformativo, desse trânsito de movimentos dessas energias nesse plano, tomando forma simbólica aparente, formada por essa energia. Por isso que a imaginação, que deu fruto no seu desenvolvimento, na sua evolução, a formação dos símbolos que viam em ação, pois está lá exatamente nos papiros que tudo veio do verbo, né? Tudo surgiu, no início era o verbo. E qual verbo? O verbo ser. Ser o que? Ser racional, ser a origem, ser energia, e essa energia deformou-se e transformou-se, transformando. Por isso que este mundo de matéria, que é um mundo transitório, é um mundo verbalizado pelos símbolos, devido manter a essência da origem, que é ser racional, animado por duas energias do chão, que constituiu um corpo transitório, passageiro e simbólico, que é esse corpo de matéria, este ser orgânico que somos nós. Por isso que a palavra símbolo, formada a partir do verbo símbalo, que vem exatamente do grego, do arcadismo, que tem uma definição infinita de interpretações, dando exatamente causas a ideias gerada exatamente pelas energias da imaginação e do pensamento, que vai formando os símbolos, e dentro desses símbolos formando pontos para nossa lapidação, nossa evolução. Por isso foram criadas os símbolos, as letras das letras. Neste símbolo foi criado das palavras, com a imaginação e desenvolvimento durante 7 eternidades, criou exatamente todo um artifício para nossa lapidação, nossa preparação, formado por essa natureza inferior destas duas energias elétrico-magnéticas, derivada dessa parte racional que deformou-se nessas duas energias. E assim sendo, o habitante do mundo superior, pivô e causador dessa deformação transformativa e degenerativa, perdeu seu corpo original e revestiu-se no corpo simbólico, artificial, material, de energia condensada através dessas duas forças do chão. Um chão primitivo, diferente desse chão que conhecemos hoje, onde foi exatamente sucessivas formações da parte racional, ou seja, da energia racional, dessa parte que progredimos sobre ela, que diurna, dualizou-se em polarizou-se em duas partes, elétrica e magnética, goma e resina, água e terra, homem e mulher, e aí formando o mundo dos símbolos, esse mundo que estamos exatamente sendo representado aqui como animal de origem racional, de uma origem superior. O objetivo desse corpo visível é fazer com que a essência dele possa se desenvolver, se desmaterializar, para regressar ao seu estado natural de corpo de energia, diria assim, puro, limpo, perfeito, eterno, no seu mundo natural
no seu mundo de origem. Assim, é importante compreendermos todos os símbolos, todas as razões, assim como a imaginação, que é a imagem em ação, criou as letras, das letras criou as informações, dentro de uma comunicação, uma busca de querer se comunicar, se compreender e, diria assim, materializar as ideias através de palavras. Essas ideias, na realidade, são energia, por isso que cada palavra tem a sua força, tem a sua energia, geradora, criadora, e daí compreendemos que o verbo é a ação que leva o movimento da evolução no processo de lapidação por esse artifício, porque no início era o verbo era ser eterno, ser verdadeiro, ser racional, que é a origem de nós assim sermos, que derivou-se em vários substantivos e adjetivos que somos nós, que vamos tendo exatamente qualidades, virtudes e etc, né? E assim também criado os números, que é um princípio da ordem dessa deformação degenerativa, da qual a energia foi exatamente se processando através de formações que ia se adaptando dentro desta natureza da parte racional, que fomos nos deformando, nos degenerando, e assim formando não só a literatura, através das formações das letras, das palavras, em busca da comunicação, de uma compreensão, de uma expansão. Por isso que existem 3 elementos que nos prepararam através da lapidação para a nossa evolução, para encontrarmos com a razão de ser, que foi a natureza elétrica e magnética, essa natureza material, essa natureza simbólica, que está simbolizada pelas 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, estrelas, que estão interligados ao nosso relógio, que regula o nosso corpo simbólico transitório artificial de matéria orgânica, que é esse corpo que a nossa essência, a nossa consciência vem se lapidando para exatamente poder se libertar, se conhecer e regressar ao seu estado verdadeiro natural, de ser novamente racional, puro e perfeito, na eternidade, no seu mundo natural. Mas para isso foi necessário seguirmos um processo de movimentos transformativo e evolutivo nas mudanças desta natureza, que é a parte racional, que foi tomando formas diferentes do que era, da energia pura, limpa e perfeita, tornou-se uma energia imperfeita no processo de regresso para nos conduzir de volta ao nosso estado natural. Então, o magnético ele em si, ele não é ruim, ele apenas trabalhou em nosso favor para nos lapidar, nos preparar e nos reconduzir de volta. Então, o nosso irmão, que estava exatamente no estado de evolução lá no mundo racional, nessa parte racional, e nós, habitantes do mundo racional, por livre e espontânea vontade, acionamos, antecipando o seu desenvolvimento, além da capacidade em que ele se encontrava vibracional, porque na natureza tudo é ritmo. Então devemos saber que a natureza ela tem um segmento de si, de ritmo, de harmonia, para que haja evolução. E assim sendo, que vemos hoje em dia, pela compreensão, pela evolução do nosso pensamento e pelo sentimento do despertar de nossas ações, através das imagens simbólicas, que vemos que tudo segue dentro de um ritmo, de um movimento natural, dentro de um compasso de harmonia, nos preparando, nos lapidando, nos evoluindo, para que possamos exatamente encontrarmos com a nossa razão. Mas para isso é necessário afinarmos o nosso aparelho, o nosso instrumento biológico, o nosso instrumento racional, o nosso instrumento psicológico, a nossa psique, e para isso temos que passar a nos conhecer, a sabermos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. Por isso foi necessário que este ser
supremo, esse supremo raciocínio do universo, tivesse a coragem, no seu infinito amor e na sua grande bondade, de se deslocar deste mundo supremo, desse mundo superior, divino, puro, limpo, perfeito, racional, de razão, nesse campo de energia, onde a força da vida prevalece do amor, na harmonia, dentro de um compasso evolutivo harmonioso, e veio até nós, vestindo esse corpo de matéria, para nos ensinar o caminho de volta a dizer assim, a origem, a casa eterna, o mundo racional. Por isso que o universo é desencanto, é um conhecimento que foi ditado por este habitante que veio nesta missão de usar os símbolos que as letras que a própria natureza criou, essa natureza derivada dessa parte racional que nós deformamos e que, ao perder o nosso corpo original, ela nos presenteou com outro corpo, embora transitório, artificial, por não ser do nosso natural. Por isso estamos aqui em trânsito, transitando no processo de evolução, em sucessivas mudanças. Por isso que não somos eternos, por não pertencermos a este mundo. E assim, chegou o momento de nos conhecermos com a chegada deste habitante do mundo superior, que nos trouxe o nosso passaporte, este conhecimento que representa o universo em desencanto, trazendo exatamente não só a força do saber, para que todos pudessem, através da verdade, se conhecer, saber quem é, o porquê que assim é, de onde veio e para onde vai. E assim sendo, ele abriu a porta da eternidade, porque este livro quer dizer, na realidade, que é um livro escrito por dentro e por fora. Veja só a importância do símbolo. Quando João Batista, na ilha de Patmos, teve aquela visão transmitida pelo astral superior, essa banda do alto, que mostrou a João Batista, na ilha de Patmos, quando ele estava aprisionado, um ser reluzente de bronze, vestido de branco, com um livro na mão, um livro que era escrito por dentro e por fora, e que estava selado por 7 selos, que selava a vida dos seres aqui nesta deformação, e que só este ser que ele adquiriu como um cordeiro que era um pacificador. O cordeiro era manso, mas na realidade era o coelho que exatamente trazia a mansidão e a passagem. E este ser que ele viu com os olhos exatamente de jades, de luzes, na cor de bronze, exatamente reluzente, todo de branco, e que só ele era capaz de abrir este livro, que naquela visão que ele teve, de acordo com a energia mediadora consciente racional, ele passou a ver o superior racional se preparando para chegar aqui no dia 30 de dezembro e abrir esta porta da eternidade, nos presenteando com este livro, porque esse livro, essa porta representa o que na realidade? O arco do triunfo, o triunfo que alcançamos por sucessivas transformações evolutivas que tivemos nesse trânsito aqui dessa deformação, após ter nos extinguido sob o início da água e da terra e nascido do chão, um chão diferente desse atual, que era de uma energia cósmica sideral, a resina e a goma, que exatamente foram duas forças, duas energias que se uniram em junção com a energia, a essência da vida desses habitantes, que constituíram um corpo para que esse habitante pudesse exatamente chegar o dia de ressuscitar, ressurgir para a sua vida verdadeira, que seria no terceiro milênio, ou seja, o terceiro dia, que representa para a eternidade um dia representa uma eternidade, um milênio significa vamos dizer, o primeiro milênio foi a primeira máquina desenvolvida
por esses instrumentos que perderam o seu corpo, que foi a máquina da imaginação, através das imagens em ação, que começamos a fazer as marcações. Dessas marcações surgindo os símbolos, oriundos exatamente desse verbo do ser, a origem do ser, que é racional, a energia, e daí fomos evoluindo, desenvolvendo, fazendo as marcações. Então a natureza, fluindo nessa primeira máquina do nosso relógio, que é a cabeça, que é o magnetismo, começou a desenvolver a nossa visão, vendo a imagem em ação e fazendo as marcações, essas marcações registrando e nos comunicando o que significava aquilo, para nos prepararmos e evoluirmos. E isso levamos 7 eternidades, quando foi todo estruturado um artifício. Nesse artifício buscamos exatamente a expansão, a experimentação, e por isso somos espíritos encarnados, assim como existem os espíritos invisíveis, também seres em experiência, aprisionados nesse campo deformado eletromagnético, que são seres que não chegaram à sua extinção, não perderam o seu corpo de massa na sua plenitude, ficou a sua estrutura corpórea, e que foram recarregados por essas duas energias dessa natureza inferior, elétrica e magnética, e que eles também trabalharam para a nossa lapidação, nossa evolução, através do mundo espiritual, o mundo das experiências, o mundo das expansões, o mundo das expectativas, que esses seres que estavam no chão, por ter chegado à sua extinção e ter ressurgido no outro corpo, buscando encontrar consigo mesmo a sua definição de ser, e que isso só aconteceu no dia 4 de outubro de 1935, após a chegada desse grande habitante do mundo superior, que é o racional superior, através de seu instrumento de inteligência divina, o aparelho racional, senhor Manuel Jacinto Coelho, que já nasceu com esta missão, já nasceu com seu raciocínio plenamente desenvolvido, para nos esclarecer este ser que João Batista viu, que tinha o poder, só ele, em cima da terra, em cima das águas, embaixo da terra, que não havia ninguém a não ser ele, para abrir este livro da vida, que era o livro que estava selado sobre as 7 vidas. Então esse livro era um livro escrito por dentro e por fora. Por isso que universo significa unir os versos no verso de razão, que é racional. Desencanto é desenvolver todos para o seu canto, pois nosso canto não é este, pois se fosse este nós seríamos eternos. E aqui são seres transitórios, estamos em trânsito, nos transformando, evoluindo, para nos conhecermos e nos religarmos novamente ao nosso estado natural. E assim, imunização racional é exatamente o fruto da flor divina que temos adormecida em botão, numa forma de célula pineal que estava adormecida, e que este ser, que abriu este livro da vida, este livro que veio exatamente nos trazer o triunfo, através desse arco, que representa o arco do triunfo, providenciado pela divina providência, que é a energia racional, a energia do consciente deste ser, que materializou-se como Manuel Jacinto Coelho, que editou as mensagens que aqui se encontra para nos ensinar. Por isso que o póstumo tem o seu significado simbólico, aonde essa parte aqui, por isso que devem ter muito cuidado com esses livros que estão sendo pirateados. Eu vou dar aqui, eles vão querer, a capa aqui tá, vão querer novamente seguir a linha, porque eu já observei, todos eles estão todos assim, fora do espectro natural. Então representa 14 linhas aqui, esse design são as 14 linhas da Umbanda do Alto, aquela banda da parte racional que ficou lá no alto, que é o astral superior, que tem as 14 linhas, por ser ele o campo mediador consciente e racional, porque as 7 linhas estão no campo inferior da Umbanda de baixo, que representa exatamente aqui, nesse plano material, as 7 partes do porquê assim somos. Então 7 com mais 7, 14, com mais 7, 21, que é as 21 linhas que vai unir e encontrarmos com as 21 eternidades, conhecermos através dos esclarecimentos ditados pelo Supremo Raciocínio do Universo. Então, vemos aqui
exatamente essa parte que superior desse arco que representa, são 12, se você contar o original, estou falando do livro original, não desses livros piratas que estão sendo fabricados fora da matriz deixada pelo dono do conhecimento, porque o livro original, que foi exatamente elaborado pelo grande ser universal, este Cordeiro que João Batista viu, que só ele tinha o poder de abrir exatamente o livro da vida, que é o universo de desencanto. Imunização racional quer dizer a pessoa ficar imune a todos os males materiais, físico, psicológico, mentais, espirituais, e munido de todo o saber das 21 linhas gerais da natureza superior, da natureza inferior e da natureza mediadora, consciente e racional, e unir no só verso todos esses versos que subdividiram todos os seres desse universo para formar a origem, a razão do ser, que é racional. E assim sendo, essa parte superior do arco representa os 12 cardeais, aqueles 12 que no dia 4 de outubro, na tenda espírita Francisco de Assis, foram exatamente consagrar o grande aparelho do racional superior, o instrumento de inteligência divina, anunciando que tinha chegado a hora de Manuel anunciasse ao mundo a sua missão, que era trazer à humanidade a redenção universal. E assim foi e está escrito, por isso que João Batista afirmou que era um livro escrito por fora e por dentro. Por isso que Universo de Desencanto é um livro diferente de todos os livros elaborados pelo pensador e pela imaginação, porque é um livro que foi ditado pelo supremo raciocínio do universo, por ser o livro do mundo superior, o mundo racional que esclarece todos os mistérios, enigmas, fenômenos da natureza humana, da natureza que nos compõe, e, diria assim, revela todos os significados simbólicos deste mundo de símbolo da matéria, dessa mecânica material, dessa mecânica cosmológica e dessa mecânica racional, que é a razão do ser, que é o verbo, que era o verbo, o início era o verbo ser racional, a origem do porquê de tudo e de todo. E assim está esclarecido. Então, essa parte aqui, você vê aqui, são 4 bolas. Qual o significado simbólico nesse arco? Tem o significado, as 4 fases da Lua, porque o Sol é o grande engenheiro arquiteto que arquitetou esta vida transitória, passageira, desse corpo orgânico, para receber a vida que perdeu seu corpo verdadeiro eterno de massa cósmica e que se perdeu formando este rosário encantado, e que foi desencantado por esse habitante do mundo superior que se materializou aqui na Terra no dia 30 de dezembro de 1903 com esta missão de nos ensinar o verdadeiro saber, o verdadeiro conhecimento. Salve, salve, Dalícia Grepper, um abraço, seja bem-vinda. Maria Benedita Pereira, também muito grato. Salve, salve, minha querida amiga e irmã, seja bem-vinda. Sou grato pela participação de vocês. Carmen Bright, seja também bem-vinda. Valéria Sampaio também está conosco, ligada, sintonizada, ligada à energia racional. E assim seguindo. Então, aqui é exatamente como existe a organicidade da deformação da parte racional. As 7 partes, primeiro está o astral superior, que é uma banda do alto, uma banda que ficou no alto, dessa parte racional, e que os que permaneceram dessa parte, que sentiram que não estavam mais no mundo superior, então resolveram paralisar o seu progresso. Então esses se deformaram de acordo na categoria que fez por onde merecer. Por isso que em segundo plano dessa hierarquia deformativa está os planetas, que foram os planejadores da deformação para a formação do nosso corpo, do nosso relógio, do nosso instrumento, do nosso ser orgânico, para que pudesse esses habitantes que atravessaram
e caíram no vácuo do esquecimento, pudesse, no tempo certo, ser desperto, acordado e reconstituir o seu corpo original para voltar à eternidade do mundo racional, voltando a ser corpo de energia, de massa cósmica, de energia racional pura e perfeita. Por isso que os planetas são, dentro dessa hierarquia da deformação, estão em segunda colocação na hierarquia da parte racional, da deformação da parte racional, da planície racional. Primeiro está o astral superior, o grande administrador de todo conhecimento, de todo ensinamento, de toda a formação dessa natureza artificial, que formou todo esse artifício. Dentro desse artifício criou a arte, a filosofia, as religiões e a ciência. Essa base aqui na matéria, no chão, que trabalharam para a nossa lapidação, nossa preparação, nossa evolução, para que pudéssemos um dia chegarmos ao conhecimento da razão e sabermos quem éramos, o porquê que assim éramos, e deixarmos de assim sermos pensadores, sofredores imortais, voltando a ser o que éramos, racionais, puros, limpos, perfeitos e eternos, no nosso mundo de origem, na forma corpórea de energia cósmica racional, e para isso sabendo de onde viemos, como viemos, por que viemos, para onde vamos, como vamos e como vamos. E assim, este habitante do mundo racional, o racional superior, que é a personalidade, a personificação de Manuel Jacinto Coelho, cumpriu com a sua missão de nos revelar, de nos provar e comprovar com base lógica quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, como viemos e para onde vamos. E por isso nos presenteou esse grande tesouro que é Universo e Desencanto, este livro que é escrito por dentro e por fora, que o grande João Batista tinha visto na Ilha de Patmos, o livro do Cordeiro da Salvação, o Libertador, que viria para nos libertar dessa fogueira ardente. Por isso que o livro, ele tem essas quatro, o livro original, tudo sobre a orientação do superior racional, que simboliza a Lua, as quatro fases da Lua, porque os planetas são os planejadores. Então, dos planetas, o Sol acompanhou a parte racional, por isso o Sol está em terceiro lugar, por nele está nossas virtudes patenteadas, não só no Sol, como em todas as 7 partes do porquê assim somos: Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais, vegetais. Essas 7 partes, ela tem nossas virtudes, nossas energias patenteadas, materializadas em forma de substâncias atômica, energética, que constitui a formação de um pingo d'água, fluidicamente, que é o sêmen, para dar continuidade à vida que perdeu o seu corpo, mas que assumiu um corpo artificial, e que foi necessário no processo de evolução de 14 eternidades. Por isso que esses 12 cardeais, com essas 14 partes aqui inferior, representa exatamente o astral inferior, que é a Umbanda de baixo, que é a banda de baixo, que foi exatamente tomando a formação preparatória para a lapidação desse ser, para que ele pudesse voltar. Então, a energia racional é a energia da divina providência, que providenciou todo esse conhecimento, todo esse saber, toda essa formação, através desses seres que foram originários da energia da parte racional, a energia racional da parte racional, que foi tomando formações diferentes, constituindo de acordo com o merecimento de cada ser, porque a energia é uma força geradora de vida. Se gera vida, é um ser de vida própria. Então, cada ser, cada parte dessa parte racional foi tomando, foi ocupando seu espaço de acordo por onde fez merecer, assim como o astral superior, que é o campo mediador consciente e racional, com seus habitantes visíveis, que são os planetas, os planejadores de toda essa deformação material. Por isso que Marte é o martirizador, é o lapidador, porque foi ele que fez, materializou a energia eletromagnética em matéria, condensando, litigiando a essência da vida que se extinguiu no início da água e da terra, e que deu origem ao homem e à mulher. A água formou o homem, o Adão,
Adam significa goma, princípio é a origem da água. Eva, resina, que significa terra, significa Eva. Eva, que significa a polaridade feminina. Então, Sol e Lua. Então, a Lua vem exatamente em quarto lugar. As estrelas, com seus pulsar, com seus efeitos, com as suas energias mais enfraquecidas, apenas alimenta a imaginação, o pensamento no seu pulsar, fluindo o fluido elétrico magnético para o desenvolvimento deste ser orgânico, para que pudesse chegar o tempo de alcançar exatamente a razão do ser, a luz natural. E para isso foi providenciado por Saturno. Esse Comodoro Sideral planejou o tempo necessário, que foi entregue a Mercúrio, que planejou essas duas máquinas, o hemisfério esquerdo e direito, planejando a intelectualidade do ser racional, embora deformado como animal, e por isso desenvolveu a imaginação, que era as imagens em ação, formando todo um artifício simbólico. Daí surgindo as filosofias, histórias, os contos, as lendas, através do mito, proporcionado pelo magnetismo ligado no ego que unia esses dois hemisférios, que é o ego do ser humano, a persona do ser humano, para se desenvolver e chegar exatamente ao habitante verdadeiro, que estava adormecido, que tinha exatamente sido crucificado na matéria, através dessas duas energias do chão elétrico e magnética. Porque se você abrir os braços, ficar em pé, você vai ver que se é uma cruz, a matéria é uma cruz que carregamos neste Calvário, tá entendendo? Então, Jesus de Nazaré, eu estou falando de Jesus histórico, não estou falando de Jesus religioso, esses que foi explorado pela inteligência expansionista de esperto, que quis fazer a mentira prevalecer como verdade, e criou contos, histórias, fantasias em torno, porque Jesus de Nazaré não criou religião, ele veio nos anunciar a libertação através da verdade, mas a humanidade não estava preparada, e o sistema, muito bruto, muito animalesco, muito monstruoso, assassinou o homem e colocou numa cruz, mas ele se deixou ser crucificado para mais dar um ensinamento, mostrar que o Cristo cósmico, que é o raciocínio, por isso somos todos cristão embrutecido, está crucificado entre dois ladrões, o mau ladrão, que é o magnético, a parte bruta, a parte animal, a parte selvagem, e o pensamento, que é a luz artificial, é o bom ladrão. Então, pensamento e a imaginação nos rouba o direito e a razão de raciocinarmos para ressuscitarmos e ressurgirmos para a nossa vida verdadeira de ser racional, ligado ao Pai Eterno, que é o superior racional, o racional superior, que veio em pessoa nos libertar, nos salvar, o consolador da humanidade, que foi anunciado há mais de 2000 anos atrás por Jesus de Nazaré, quando ele diz: eu tenho que ir para que o Pai venha na sua autoridade máxima do universo, porque se eu não for, ele não virá, e só a verdade vos libertará, e não poderá atestar a verdade quem não se conhecer, quem não souber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai. Então eu vou ter que ir. Teria muitas coisas que eu poderia vos dizer, porém vós não as compreenderia. Chegará o dia que o Pai virá, ensinará a todos que tenha boa vontade de se conhecer, para testar a verdade e se libertar. E assim foi dito para aquele na missão alfa, porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e assim foi cumprido, realizado a esperança de toda a humanidade, com a volta do Messias JC, se materializando a sua autoridade máxima do universo como racional superior, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, o verdadeiro Deus, a energia superior divina, aquela energia que é primariamente a imaginação, e o pensador chamava de Espírito Santo. Espírito que vivia de experimentos, vivia de experiência, vivia experimentando, ele não conhecia o que era energia. Então foi anunciado como Espírito Santo, porque era uma energia pura, limpa e perfeita, a energia emanada do subconsciente, que é o supremo raciocínio do universo, que veio acordar o nosso subconsciente, que já estava, dos que já estão conscientizados e conscientes,
e que libertaram da inconsciência do magnetismo, que é a imaginação, e que alcançaram a consciência da luz artificial, que é o pensamento, através da lapidação do artifício feito pelas filosofias, pelas religiões, pela ciência e pelo mundo espiritual. Esse mundo que está envolto, está abaixo do sol, que trabalham em prol da nossa libertação através da lapidação do sofrimento. Por isso que existe a pergunta, as pessoas, a psiquiatrização não é contra nada, é a favor de tudo e de todo. E assim aí está explicado esse portal, onde as linhas, essas linhas significa a linha de cada banda que nós estamos ligados. Por isso que tem a palavra Umbanda. Então, pessoal, esse conhecimento da ação em Umbanda é uma banda. Se eu tenho uma maçã e parto ela no meio, tenho duas bandas. Então, eu tenho, para encontrar a unidade, matematicamente, a temática da matéria, eu tenho que unir as duas bandas. Então, tem a Umbanda do alto, que é um campo de energia, mediador consciente e racional, o astral superior, e a Umbanda de baixo, que é o mundo espiritual de experiência, tal qual nós viemos aqui experimentando. Aqui, como no mundo dos espíritos materializados, tem pessoas de toda a natureza, ruim, maligna, boa, benignas. Lá nesse mundo invisível, eletromagnético, abaixo do sol, entre a terra, também tem seres dessa natureza variante, deformada, poluída, degenerada, por ser esta banda de baixo totalmente enfraquecida, deformada, degenerada, e que agora chegou o momento da luz verdadeira, natural, clarear, unificar no verso da razão com o amor verdadeiro que é racional. Por isso o desencanto é desenvolver todos e tudo para o seu devido canto, com a verdade, nos libertando. Por isso que devemos ter o máximo de consciência verdadeira, porque abrir esta porta do livro Universo Desencanto quer dizer que estamos abrindo a porta da eternidade, a porta do nosso mundo natural de origem, que é o mundo racional, que é o reino do nosso Pai Celestial, que é o nosso reino de onde nós viemos, e que através do despertar do nosso raciocínio, que é a centelha divina, nós vamos reconectarmos, religarmos a este mundo superior. E aí, exatamente, o artifício nos preparou com a expansão, experimentando, se expandindo através desse mundo espiritual em busca de uma definição do ser. Por essa razão que a cultura racional surgiu numa tenda espírita. Francisco de Assis. Por que Francisco de Assis? Porque Francisco de Assis é o pai da bicharada, e nós estamos nos deformamos dentro dessa organicidade deformativa da parte racional, na parte mais ínfima, inferior, no inferno mesmo, porque inferno significa inferior, etimologicamente falando. Se ninguém está no céu, se ninguém está no mundo superior, estamos no mundo inferior. Se estamos no mundo inferior, estamos no inferno. E para enxergarmos é através do fogo. O sol é fogo. A noite, para você enxergar, é através da luz artificial, a luz elétrica, que é oriunda das hidrelétricas provenientes do campo magnético que vivemos, que é esse campo energético. Então chegou o momento, após 14 eternidades, que passamos no processo de evolução, lapidação, transformações, movimentos naturais, que achávamos que não ia acabar mais, nos lapidando através das filosofias, através das crendices, através das religiões, até chegarmos ao discreto, à ciência tecnológica, a ciência analítica, científica, exata, sociológica, e aí a ramificação e a diversificação, cada um criando seus versos, as suas versões, e aí surgindo os espertos, que são espíritas. Espírita é esperto, é espertalhões. O que é um ser esperto? É aquele que quer fazer a mentira prevalecer como a verdade, para poder liderar e tirar vantagem em cima dos incautos. O que é a pessoa incauta? A pessoa que não tem conhecimento básico, verdadeiro, da razão do seu ser e da razão das coisas. E aí se deixa levar por histórias, por contos, por fantasias, por ilusões, devido ao próprio magnetismo do campo, que vai exatamente
proporcionando esta formação da natureza inferior para a nossa lapidação. Por isso que a pessoa abrir a porta deste livro, não é por acaso que esse livro tem uma porta, é a porta do triunfo, é a porta que quer dizer o livro para nos livrar dessa ignorância, desse fogo, desse inferno, desses espertalhões. E assim, abrindo, estudando de si, passando a se conhecer, a saber quem é, o porquê que assim é, ele começa a abrir a porta da eternidade, a porta da verdade, se libertando das mentiras, das ilusões e das fantasias, e ligando-se ao seu mundo natural de origem, que é o mundo racional, e de lá recebendo todas as orientações precisas, necessárias para o seu perfeito equilíbrio aqui na vida da matéria. E assim sendo, se daqui nós fôssemos, seríamos eternos. Por não sermos daqui, deste mundo transitório, passageiro, deste mundo artificial, que morremos, depois de tanto padecermos, de tanto sofrermos, de tanto pensar na dor, pensa na dor, se pensa na dor, sofre a dor. Depois de tanto sofrer a dor, acaba dentro de uma cova, virando uma caveira, sem saber porquê. Então acabou. O Consolador veio nos libertar, que é o racional superior. Manuel Jacinto Coelho nos presenteou com o maior triunfo da nossa vida, o maior tesouro, que é o Universo e Desencanto, o livro da libertação, da salvação. Então, abra, meus irmãos, minhas irmãs, este livro, leia, releia, leia, entenda, leia, sinta, leia, entenda, estude de si, para saberes como pode se libertar dessa caverna encantada, dessa cova onde todos iam virar uma caveira e deixar de assim ser mortal, simples mortal, voltar a ser o que era, um ser racional, eterno, puro, limpo, perfeito, no seu mundo natural de origem, que é o mundo racional. Porque na realidade, esta chave aqui, que está no livro, é a chave, o chá para você ver quem você é, por que assim é, de onde veio, para onde vai, como vai, para você se ver e ver quem é o verdadeiro Deus, que é um ser superior da nossa origem, que é um raciocínio superior a todo o raciocínio do universo, que é o racional superior. Então, este livro é a chave da porta da eternidade, a porta do nosso mundo natural, para podermos para lá voltarmos a ser o que éramos, e assim confirmar o que Jesus Nazaré nos provou, a ressurreição. O que é ressurreição? É ressurgir para a vida verdadeira, pois essa vida aqui não é verdadeira, é passageira, é transitória, estamos em trânsito, somos os pássaros que passamos por este mundo, por isso somos passageiros do tempo, o tempo planejado por Saturno, o grande senhor do tempo, onde Júpiter, esse Comodoro Sideral, ele criou todas as filosofias, todas as religiões, para nos expandir, para nos, levar em busca de uma definição de si mesmo. Aí vem o grande Comodoro, Vênus, Lupudamanta, a luz pura da nossa mente, que é o raciocínio, firmando exatamente essas duas parte inferior do chão, que é o pensamento, a imaginação. Então ela planeja, por isso que Vênus representa o amor, mas só que ao captar a frequência da energia desse Comodoro Sideral no plano material como animal, essa energia do amor verdadeiro divinal transformou-se em paixão, uma paixão que é uma força de amor do chão, que leva muitos para debaixo do chão por ser enfraquecida, poluída e degenerada, por não ser o amor verdadeiro da razão, da luz divina. Por isso que Lupudamanta, ou seja, Vênus, é a estrela da manhã, a estrela que anuncia o amanhecer, o alvorecer, a nova aurora, é o planejador. Tudo isso faz parte da constituição da natureza divina, nos ensinando, nos clareando. Assim,
como Urano que é responsável por esse avanço tecnológico, por esse avanço cibernético da informática, que ela planejou tudo isso para nos mostrar que nós somos verdadeiros computadores naturais, biológicos, cujo processador desse computador é de alta elevação, que é o raciocínio, que programou toda esta formatação deste aparelho elétrico-magnético que somos nós. Então, tudo isso é um processo evolutivo planejador. Então você vê a máquina artificial, essa que eu estou usando, computador, ela é programada pelo ser racional. Ela é uma máquina burra, sem a inteligência intelectual do animal de origem racional, ela não funciona, porque tem o seu software. Esse software, essa máquina tem um processador para processar as informações recebidas através do software. Assim somos nós. Somos uma máquina perfeita e perfeitamente. Somos um computador mais perfeito e perfeitamente, porque existe, porque que tem a PNL, a neurolinguística, ela usa esse método, diria assim, do algoritmo das duas máquinas, o pensamento, a imaginação, que terminou desde 1935. Por que o racional superior, o senhor Manuel Jacinto Coelho, que é o racional superior, ele é a personificação dessa energia racional. Ele já nasceu com o raciocínio plenamente desenvolvido. Ele na sua humildade, na sua grandeza universal, ele, por ser tão humilde, ele diz que recebe mensagem do racional superior. O racional superior é ele, é a personalidade dele. Então ele não quer ser mais que ninguém. Ele se igualou a nós como um irmão, como um vivente, como um animal, sem ser bicho. Porque se ele só pensasse, imaginasse, ele não teria capacidade de nos esclarecer quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos, para onde vamos, como grandes pensadores, como Sócrates, Platão, como Albert Einstein, como outros tantos pensadores iluminados pelo astral superior, como Krishnamurti, não tiveram capacidade de esclarecer. Somente ele, o racional superior, que é o superior racional, o verdadeiro Deus, por ele ser uma energia superior a todas as energias, porque nós somos energia. Esse corpo biológico material, esse instrumento de inteligência superior, é comandado por uma energia divina que está condensada, materializada na chamada célula pineal, que ao mesmo tempo é glândula. Por que é glândula? Porque ela libera uma substância endócrina que alimentou o hemisfério direito, que é a máquina do pensamento, como o processador, dando informações de cognição, que foi exatamente um raciocínio concreto, um raciocínio vibrando em frequência animalesca. Então, a serotonina, ela proporciona a capacidade analógica, a capacidade de deduções lógicas do animal de origem racional. Como também ela nos proporciona a sensação de paz, de alegria, mas momentânea, transitória, porque somos seres transitórios, passageiros, neste plano inferior. Como ela também libera a substância, a melatonina, que é responsável exatamente pela regular a parte genética, hereditária, os genes, e dando assim também a pigmentação da cor dos olhos, da pele, do cabelo, como também a melatonina, que regula o nosso sono, regula a nossa parte sexual, para que haja a reprodução de seres, por sermos máquinas biológicas, para dar continuidade à vida, porque vida não se acaba, se transforma de um estado de vida para o outro, por nada se perder, nada se acabar, e tudo se transformar nessa natureza energética, transformativa, elétrica e magnética, oriunda da energia racional, dessa parte racional, que foi provocada essa deformação pelos habitantes do mundo racional, que se encontra aqui como animal de origem racional, por ser o corpo de energia racional, que se extinguiu em cima do início da água e da terra, que deu causa ao animal de origem racional. E assim,
devemos exatamente buscar se conhecer, e ao abrir o livro Universo de Desencanto, você está passando a saber, a se conhecer, a saber quem é e como pode voltar ao seu estado natural de ser, energia pura, limpa e perfeita, ligada ao seu mundo de origem, o mundo racional, que é o mundo dos puros, limpos e perfeitos, e se libertar dessa degeneração, dessa podridão racional que vivemos, que passa 2 dias sem tomar banho, 3 dias, tem dia que você nem se aguenta, porque somos exatamente energias choca, apodrecidas, constituídas de uma extinção, de uma deformação degenerativa, porque tudo que se degenera é podre, é enfraquecido, é poluído, e por ser poluído é mal, por isso que é matéria, mal da terra, porque foi oriundo da energia eletromagnética que constituiu a formação dessa terra, que outrora, conforme as condições climáticas, atmosféricas e outras tantas geográficas, ela tinha uma outra composição atômica, energética, e que vamos conhecer, saber tudo isso, esclarecido por esse grande ser universal, esse grande homem verdadeiro, que é um verdadeiro homem, Manuel Jacinto Coelho, que só ele é o verdadeiro homem, por ele ser o mestre da sabedoria, a luz do saber em pessoa, um livro da vida personificado para nos ensinar, para nos esclarecer quem somos. Por isso que ele ditou este livro, esse conhecimento. Ele não escreveu, ele ditou, porque ele era a própria força do saber, e cada palavra que ele ditava era um quântico energético, racional, se manifestando em forma de palavra, para que pudéssemos, ao ler, receber através da máquina da imaginação, que comanda a nossa visão, e essa máquina ter a missão de fazer a transformação dessa informação em conhecimento, esse conhecimento tornar-se energia, e essa energia nos dá o verdadeiro saber, e o saber gera a ação nos conduz à salvação, porque quem sabe faz, quem não sabe se marginaliza na esperança de ser atendido ou não, por um ser que ele imagina que exista, mas que não sabe quem é, que agora está identificado dentro da cultura dele, que é a cultura racional, que é o verdadeiro Deus, o racional superior, que está dito de uma forma bem clara, simples, para todos conhecerem e se ligar a esta energia pura, limpa e perfeita. Então, meus amigos, o convite está feito a todos vocês. Essa é a minha mensagem de hoje. Um abraço, Nelson Filho, salve, salve. Salve a todos que estão a nos acompanhar. Aqui no meu visor só está vocês, viu? Então, se eu deixar de cumprimentar alguém, é porque não está aqui, deve aqui. Antes de eu desligar aqui, que eu já estou me despedindo. Eita, que a malda vai dar um problema. Pronto. Aqui a enquete. Pronto. Ivete Oliveira, um abraço. A Ivete, a pessoa amiga lá do Rio de Janeiro. Salve, salve, Ivete. Salve, salve. Salve da Alicia Greco mais uma vez. Um abraço a toda a Irmandade aí, Santa Catarina, Corupá, salve, salve, salve Maria Benedita. Vamos ficar por aqui, por hoje, já disse tudo, né? É muita coisa, o Ração Superior vai nos dando muitas informações, e eu convido todos vocês a estudarem de si, a se conhecer, a saber quem é, de onde veio, para onde vai e como vai, provado e comprovado, porque aquele que me provar e comprovar com base e com lógica quem eu sou, de onde eu vim, como eu vim, para onde eu vou, como eu vou e por que eu vou, com esse eu estou, porque é o verdadeiro Salvador. E Manuel Jacinto Coelho, o racional superior, nos prova e comprova com base e com lógica, de forma clara e simples, com maior naturalidade, quem somos e o porquê que assim somos, e como deixarmos de assim sermos pensadores, sofredores e mortais, nos religando ao nosso mundo natural, o mundo racional. Então, até a próxima, salve, salve, fui!